Você já acordou de manhã e antes mesmo de se levantar, já estava esperando que o dia desse errado? Não como aquela preocupação passageira, mas parecido com aquela sensação de frustração pelo dia ter começado, aquela sensação profunda que fica lá, que sussurra que não vale a pena nem tentar, que as coisas não vão dar certo e que as coisas boas sempre têm um prazo de validade. Se você se reconheceu nisso, esse vídeo é para você. Eu não vou ficar aqui falando para você só pensar positivo, sorrir mais, até porque olhar só para isso seria uma falta de respeito com tudo que você carrega. Meu nome é Isabela Matos, eu sou psicóloga e hoje eu quero te mostrar de onde vem esse pessimismo e o porquê a sua mente faz isso. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque, como eu sempre digo, a compreensão é o primeiro passo para a mudança. Eu quero te contar uma coisa que provavelmente você nunca ouviu. E se você ouviu, você pode ter entrado aí num modo de negação com essa informação, mas ela é muito importante porque é a primeira porta que a gente vai abrir para a compreensão. O pessimismo não é um defeito de caráter, não é fraqueza, não é falta de fé. O pessimismo foi, em algum momento, uma armadura. A vida foi colocando peça por peça e você foi usando porque precisava. Eu vou te explicar melhor. Existe um mecanismo no cérebro humano que se chama viés de negatividade. Em termos simples, o cérebro dá mais peso para o que é ruim do que para o que é bom. Uma ameaça importa mais do que uma recompensa. E uma crítica dói muito mais do que 10 elogios acolhem. Isso não é fraqueza, até porque em algum momento da história humana, o pessimismo foi uma vantagem de sobrevivência. E o viés de negatividade é universal. O que determina se ele vai te construir ou te destruir é o ambiente onde ele foi ativado. Imagina que esse viés é como uma lupa. Em um ambiente seguro, onde o amor era consistente, onde errar era permitido e onde o amanhã era minimamente previsível, essa lupa serviu para que você se tornasse uma pessoa cuidadosa, atenta, resiliente, que foi aprendendo a pensar antes de agir. Mas em um ambiente caótico, onde o humor de quem você amava mudava sem previsão, onde errar tinha consequências sérias, ou até mesmo exageradas comparadas à realidade da situação, onde o amanhã não se tinha previsão nenhuma. Essa mesma lupa amplia o perigo em tudo, transforma incerteza em ameaça, silêncio em rejeição. E aí, o pessimismo deixa de ser uma ferramenta de cuidado e passa a ser um modo de viver, que frequentemente traz ideias parecidas como: se eu esperar que vai dar errado, aí eu nem vou quebrar a cara, eu nem vou me decepcionar. Essa ideia vem da mente que aprendeu que esperar o pior é mais seguro do que ser pego de surpresa pela dor. Isso até faz sentido, mas essa ideia carrega um grande problema. Ela tem um custo muito alto. Ela começa a colorir tudo à sua volta, até mesmo as coisas que não são perigosas. A psicologia tem um nome para isso, que é distorções cognitivas, mas eu prefiro chamar de lentes, porque é exatamente isso. São lentes que a mente coloca na frente da realidade. E aí você começa a enxergar o mundo através dessas lentes, sem nem perceber que elas estão ali. Eu vou te mostrar algumas. A primeira lente é a do desastre iminente.
A mente pega um acontecimento pequeno e leva para o fim do mundo em 30 segundos, ou até menos. Vou te dar um exemplo. Você enviou um e-mail para o chefe e aí ele não te respondeu. Aí já começa a ver ideias parecidas com: eu vou ser demitido, eu não vou achar nada melhor, se isso acontecer eu vou perder tudo. Nenhuma dessas ideias é certeira. É apenas a mente preenchendo os espaços em branco com o pior cenário possível. A segunda lente é aquela que faz você levar tudo para o pessoal. Algo ruim acontece e automaticamente você já assume que é sobre você. Por exemplo, alguém que você sempre cumprimenta passou por você e não olhou na sua cara. Ou então você estava num jantar com os amigos e um dos amigos nem conversou com você durante a noite toda. Você já começa a pensar: eu devo ter feito alguma coisa. A culpa provavelmente é sua. Se choveu no seu aniversário, você já começa a sentir a sensação de que até o tempo te contraria. Ou seja, a mente começa a achar que tudo é sobre você e descarta qualquer outra variável. A terceira lente é o filtro negativo. Ela é irmã do viés de negatividade. A mente funciona como um coador que retém o lado positivo, os pontos positivos das pessoas, dos acontecimentos, das suas atitudes, e deixa passar e te entrega somente o negativo. Ou seja, se você receber 10 elogios e uma crítica, a crítica é o que você vai levar em consideração, é o que você vai carregar com você o tempo todo. E tem a quarta lente, que eu acredito que é a mais silenciosa, a mais discreta, que é a leitura mental. Você acredita que sabe o que o outro está pensando ou pensa sobre você. E, invariavelmente, é algo ruim. Então, se você está ali num contexto social e alguma pessoa se aproximou de pessoas que você conhece, mas não se aproximou de você, não teve nenhum contato, você já começa a pensar: ah, ela deve ter me achado estranha, talvez ela me ache chata ou ela não gosta de mim. São suposições que a mente começa a criar e que muitas vezes não tem nada a ver com a realidade. E uma curiosidade da leitura mental é que essas suposições muito provavelmente não são reais. Existem outras variáveis que fez a pessoa não ter um contato ali com você. Mas quase sempre ela traz de fato o que você pensa sobre você mesmo. E o mais difícil é quando essas lentes trabalham juntas, porque aí elas se confirmam o tempo todo. Você comete um erro pequeno. A lente do desastre diz que tudo vai desmoronar. A lente que diz que tudo é sobre você te mostra que a culpa é sua. O filtro negativo ignora as 50 coisas que deram certo e a leitura mental garante que todo mundo já percebeu que você falhou. Um ciclo inteiro, construído em segundos, milésimos de segundos, sem nenhuma base real. Então, o que a gente faz com isso? Eu vou ser bem honesta com você. Infelizmente ou felizmente, não existe um botão reset. Não existe uma frase mágica que vai apagar 20, 30 anos de um sistema nervoso que aprendeu a se proteger dessa forma. Mas existe algo que tanto a psicologia moderna quanto os filósofos estoicos lá de 2000 anos atrás chegaram na mesma conclusão. Você não precisa brigar com o seu pensamento, destruir ele. Você precisa criar distância dos seus pensamentos. Por exemplo, imagine que seus pensamentos são como nuvens no céu.
O pessimismo te fez acreditar que você é as nuvens. Então, chega uma nuvem escura, pesada, você já acredita que é ela. Você vira ela. É arrastado por essa nuvem. A distância cognitiva é você criar distância do pensamento. É você perceber que você é o céu e as nuvens, elas passam. Você precisa exercer o papel de observador. Na prática, funciona assim. Quando vier aquele pensamento automático, aquela nuvem dizendo: eu sou um fracasso mesmo, não vou conseguir, não vai dar certo, eu estrago tudo. Ao invés de você entrar nessa nuvem, acreditar que você é ela e já construir algo catastrófico, para e analise o seguinte: esse pensamento, essa nuvem que está passando pelo céu, é um fato ou é alguma lente minha interpretando essa situação? Não para negar o que você sente, o sentimento é real, a dor também pode ser real, mas a interpretação às vezes não tem nada a ver com a realidade. E o pessimismo mistura as duas coisas o tempo todo. Então, a primeira mudança não é de sentimento, é de postura. É você se colocar um passo atrás do pensamento, como um avaliador, antes de acreditar que ele é uma verdade absoluta. A segunda mudança é entender que o seu cérebro tem um viés de confirmação. Então, se você acredita em alguma coisa, ele vai começar a procurar provas e evidências disso o tempo todo. Então, se você tem uma visão ruim sobre você, se você acha que as coisas vão dar errado, ele vai começar a olhar só para isso e ignorar todo o restante. A prática aqui é simples, mas é trabalhosa, muitas vezes cansativa e é uma habilidade. E toda habilidade, como eu sempre digo, precisa ser desenvolvida, praticada, que é o quê? Você forçar o olhar que contradiz a catástrofe. Não com positividade forçada, com aquela visão de Poliana, acho que é assim que fala, mas com uma pergunta honesta. Existe uma prova real de que esse desastre é completamente inevitável? Existe uma prova real de que eu sempre estrago as coisas? Existe uma prova real de que tudo isso é somente culpa minha? E tem a cereja do bolo, que é o quê? Você questionar provas contrárias. Por exemplo, existe provas reais de que eu dou conta? Existe prova real de que eu fiz aquela coisa dar certo? Existe prova real de que eu consigo resolver os problemas? Muitas vezes existe, e a sua mente simplesmente não estava olhando para lá. A última mudança, e importantíssima, é você ressignificar a armadura. Essa parte da sua mente que sempre pensa o pior, ela não é sua inimiga. Ela foi a sua proteção. Em algum momento, ela te ajudou a lidar com algo difícil e pode continuar te ajudando. O ruim não é ela existir, mas sempre será doloroso você continuar usando essa armadura em lugares que não são necessários, com pessoas que te amam de verdade, em situações onde o perigo já passou ou é inexistente. Reconhecer isso com compaixão e sem julgamentos é o começo para você começar a pousar a armadura quando ela não for mais necessária. Se você chegou até aqui, eu quero que você leve isso com você. Você não está sendo pessimista porque você é fraco, ingrato ou porque não se esforça o suficiente. Você está sendo pessimista porque em algum momento foi a coisa mais inteligente que sua mente conseguiu construir com o que ela tinha disponível. E percebe,
Eu não disse que você é pessimista. E eu não quero que você também diga isso para você. Você está sendo, porque agora você tem mais contexto, tem mais recursos e informações, tem mais escolhas. Se esse vídeo tocou em algo que você carrega faz tempo, eu tenho mais um passo para você, mais alguns. Coloca aqui nos comentários qual lente que você reconheceu em você hoje. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Clique em gostei se esse vídeo fez sentido para você. E eu te vejo aqui na próxima semana, no próximo vídeo. Até mais!